O Terapia em Cápsulas é um programa terapêutico online. Então, ele acontece por uma plataforma de videoconferência e a pessoa tem atenção exclusiva do profissional, né? É compreendido em duas fases. A primeira fase é feita de atividades, exercícios, dinâmicas já pré-definidas. E nessas dinâmicas, a pessoa vai definir primeiro o que ela quer resolver, o que ela quer tratar, e segundo, o que ela precisa fazer ou deixar de fazer para que aquele problema seja solucionado. Também é nessa fase que a gente define quais são as estratégias que a pessoa vai tomar para evitar que o problema volte a acontecer depois que ele seja resolvido. Na segunda fase é quando a gente vai realmente resolver o problema. Então ali é o momento da terapia mesmo, onde a gente vai dialogar, onde a gente vai trabalhar essa questão que a pessoa pontuou na primeira fase. É claro que dentro desse processo existe margem para movimentação. O que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente a gente vai respeitar o passo a passo da primeira e da segunda fase. A gente vai adequar os exercícios e as atividades de forma a fazer um processo mais leve, mais lúdico, mais interessante e também alinhado com as necessidades da pessoa. O Terapia em Cápsulas se originou de uma necessidade que eu percebi de algumas pessoas que precisam de terapia, mas não gostam e não querem fazer terapia. Então é um processo terapêutico que não tem muito essa cara de terapia convencional, né, que as pessoas veem por aí. Então é uma forma alternativa, né, breve, porque é um processo mais rápido e de uma forma mais leve, mais lúdica, uma forma assim para a pessoa fazer terapia sem perceber que está fazendo terapia e obter os resultados que ela busca, que ela precisa para ter esse equilíbrio mental e emocional que é a proposta do nosso trabalho. O Terapia em Cápsulas é resultado de uma fusão entre dois métodos que eu já utilizo. O método 3L, que é um programa de apoio terapêutico online, né, que já tem todas as aulas já pré-gravadas, pré-definidas, então a pessoa adquire o método 3L e conduz o processo por si mesma no próprio ritmo, e também do atendimento presencial individual que eu ofereço no meu consultório. Então eu mesclei um pouco, né, das duas metodologias com as quais eu trabalho e criei o Terapia em Cápsulas. Então ele traz um pouquinho dessa questão já de exercícios, dinâmicas que já estão pré-definidas, que a pessoa precisa realizar e que conduzem a pessoa a um foco, a uma determinada direção. E também tem essa parte mais intimista, mais pessoal, mais exclusiva, onde a gente vai lidar pessoalmente ali, de forma bem particular, as questões que a pessoa precisa trabalhar. Existem 3 opções de programa terapêutico dentro da terapia em cápsulas: o básico, o avançado e o de aprofundamento. O básico tem 5 sessões e é para aquelas pessoas que têm uma questão pontual para resolver. Então 5 encontros já é o suficiente ali para a pessoa resolver o que ela quer. O avançado são 7 sessões e é para aquelas pessoas que já têm assim um problema para resolver, mas que é um pouquinho mais de aprofundamento, de análise, exige um pouquinho mais de dedicação, né? Tem mais minúcias para serem vistas, olhadas e compreendidas e resolvidas. Então são 7 sessões. E o de aprofundamento é para aquelas pessoas que, além de resolverem algumas questões, elas também querem, aí também estão buscando um autoconhecimento. Então, elas precisam de um pouco mais de tempo, de um número maior de sessões, né, de um acompanhamento mais intenso, para então conseguirem aquilo que elas desejam. A princípio, a ideia é que o Terapia em Cápsulas
fosse um programa de terapia em grupo, né? Também aconteceria online, mas seria em grupo. Então a ideia era reunir pessoas, fazer grupos pequenos, aí de no máximo 7 pessoas, reunir essas pessoas para que elas pudessem trabalhar juntas as suas questões, né? Então descobrir afinidades, ter essa troca aí de experiências, né? Trocar essas figurinhas, uma incentivando a outra, apoiando a outra, né? Então de uma forma bem assim divertida, mais leve, e também para criar novos vínculos, novas amizades, né? Essa é uma ideia que eu não abandonei, ela está estacionada, está guardadinha. Mais para frente, com toda certeza, eu vou desengavetar essa ideia, mas a princípio o Terapia em Cápsulas segue como um programa individual. Ser terapeuta para mim é um grande privilégio, porque a gente não só tem a oportunidade de auxiliar, de orientar outras pessoas, mas a gente também tem a oportunidade de aprender, de crescer, de amadurecer, não só profissional, mas pessoalmente também. Porque quando a gente está diante de alguém que está expondo ali a sua dor, as suas questões, a gente percebe que nós, apesar de estarmos ali na posição de profissionais, de terapeuta, nós não somos melhor do que aquelas pessoas. A gente percebe a similaridade, né? A gente percebe que muitas vezes aquelas pessoas estão trazendo questões, apontando situações pelas quais nós também passamos. Então existe uma empatia, né? E é uma troca. No final das contas, eu acho que esse é o termo mais adequado para se explicar o processo terapêutico, a relação entre terapeuta e pessoa, né? É isso, é uma troca de experiências, é uma troca de informação, é uma troca de práticas, de visão de mundo, e com isso a gente vai expandindo, né, a nossa realidade, entrando em contato com outras visões de mundo, e isso é tão gratificante, porque isso promove, como eu falei, um amadurecimento, um autoconhecimento, vai te tirando desse lugar onde você se acha melhor do que os outros, e vai te colocando ali no mesmo patamar que aquelas pessoas que estão diante de você. Somos todos iguais, até porque nós, terapeutas, nós também temos os nossos problemas, né? Os nossos anseios, os nossos medos, as nossas dores. Então, é uma forma de nós olharmos para as nossas questões também e termos, então, ali a oportunidade, de certa forma, de trabalhar também essas questões, de olhar para essas questões, né? Então a gente está orientando o outro, aquela pessoa que está diante de nós, mas a gente também está se beneficiando com esse processo, porque a gente também está olhando para a gente, para as nossas questões. Então, para mim, o que é mais mágico nessa questão de ser terapeuta é justamente essa troca, esse envolvimento, esse alinhamento, né, entre a pessoa e o profissional. E tudo acontece assim, de uma forma tão natural, né, de uma forma tão leve, e é uma conexão que você leva para a vida. Por mais que em algum momento ali aquele processo termine, a pessoa siga o caminho dela, né, e você vai enfrentar outros desafios com outras pessoas, aquela experiência fica para a vida toda.